Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 17. Eu acho que eu vou mudar o culto para de manhã, que eu estou achando que tem mais gente de dia. 13. Glória a Deus. E a gente fica o resto do dia livre, né, irmão? Para ficar mais à vontade. Eu posso até pregar na igreja dos meus amigos por aí, né? Primeiro livro de Samuel, 13, 17, diz assim: os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra à terra de Sual. Versículo 18. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho do cavaleiro do vale de Zebuim, na direção do deserto. Agora lá no capítulo 14, no versículo 23. Versículo 23, irmãos. Diz assim: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Esses 2 capítulos, 3 capítulos, né? 13, 14, até o 15, fala de uma batalha entre Israel e os filisteus. E essa batalha aqui é evidenciado aqui algumas atitudes de Jonas. E o contexto de toda essa história é aquele em que Saul vai oferecer o sacrifício, tinha que esperar o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifícios ao Senhor, holocaustos ao Senhor, para ir para a batalha contra os filisteus. E o profeta não chegava. E o povo começou a debandar, e o Saul se desesperou e resolveu ele mesmo fazer o sacrifício. E a Bíblia diz que isso estava no 2º ano do seu reinado. E quando Samuel chegou e perguntou para ele: o que foi que você fez? Porque ele fez algo muito grave. Ele fez algo que não era dele. Essa função era do profeta. Aqui a gente aprende uma coisa muito séria, né? Nós temos que fazer o que nos cabe, e não a parte do outro. E Samuel disse para ele: por que você fez isso? Aí ele disse: eu fiquei desesperado com o povo, ficou com medo, fiquei com medo e o povo começou a ir embora. E diante das circunstâncias, eu agi dessa forma. Então preste atenção, diante das circunstâncias ele agiu dessa forma. Diante de qualquer circunstância, nós temos que agir da maneira correta. Diante de qualquer circunstância, nós temos que continuar debaixo da obediência de Deus. Porque se as circunstâncias mudarem as nossas decisões, nós vamos sofrer graves consequências. A Bíblia diz que quando o profeta ouviu isso de Saul, o profeta disse: o Senhor ia confirmar o teu reino para sempre. Mas agora o teu reino está reprovado. Agora aqui tem outro detalhe, irmãos. O reinado de Saul, o governo de Saul foi rejeitado no 2º ano dele. Você sabe quanto tempo Saul reinou sobre Israel? 40 anos. Muito bem. 40 anos. Só que o Senhor rejeitou o governo dele no 2º ano. Ele reinou mais de 38 anos, porque ainda não tinha completado 2 anos. Ele reinou, exerceu o governo dele
Mais de 38 anos sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus, sem a autoridade, sem a unção de Deus. Então preste atenção, o que muitos falam por aí. As pessoas ensinam de forma errônea ou de forma equivocada, não de uma forma completa como a Bíblia nos ensina. As pessoas ensinam por aí assim, nós estamos perto de eleições e já vai começar muita conversa a esse respeito. E as pessoas dizem aí, a autoridade foi colocada por Deus, constituída por Deus, o nosso prefeito foi Deus que colocou, o nosso governador foi Deus que colocou, o nosso presidente foi Deus que colocou. Deus não colocou nenhum deles. Deus estabeleceu a autoridade. Deus estabeleceu um trono de autoridade. Quem coloca alguém nesse trono são os nossos votos. Por isso, tem muitos líderes exercendo uma liderança sem a bênção de Deus, sem direção de Deus. E por isso Deus constituiu a igreja para orar, para clamar. Porque quando ela ora, Deus sara a terra. Aí quando ela ora, as autoridades, mesmo errando, vão acertar. Porque a igreja está orando. Amém, amados? Então, eu vejo discurso para ele dizendo, olha, o Lula foi Deus que colocou ele lá. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Deus não é comunista. Não é da direita e nem é da esquerda. Deus é Deus e fim de papo. Amém? Então, essas pessoas que exercem governo, foram colocadas pelo voto do povo. Por isso, a igreja ela tem a responsabilidade de ensinar. Agora, como escolher, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Deus fala para Moisés, olha, escolhe das 12 tribos, homens corajosos, íntegros, os cabeças, né? E dá uma série de qualidades, né? Aí é na escolha, mas definir, não. Amém, queridos? Quis introduzir isso aqui só porque o assunto me lembrou isso. Mas na realidade eu venho falar de outra coisa. Eu venho falar de que eu preciso ter uma mentalidade de conquista. Diga, eu preciso ter uma mentalidade de conquista. Nós precisamos, irmãos. Esse texto aqui, eu quero ressaltar Jonas. Sabe, depois de tudo isso que Saul passou, é lógico que o psicológico dele foi afetado, é lógico que ele ficou atordoado, né? E ele foi para a guerra com o povo. A guerra ia acontecer, e o povo de Israel não tinha armas. A Bíblia diz, se você ler os 2 capítulos, você vai ver que só quem tinha armas era o Saul e o Jonas, o seu filho. Jonatas, né? Seu filho. E Jonatas e o resto do povo não tinha arma. Com certeza estavam lá com enxada, né? com coisas, com instrumentos de trabalho, né? do povo do campo. Mas só quem tinha armas mesmo era Jonatas e Saul. Por quê? Porque quem produzia armas eram os filisteus, os seus inimigos. E quando não estava em guerra, eles iam lá e eles construíam. Eram eles quem afiavam os seus instrumentos, as suas enxadas, né, os seus instrumentos de trabalho. Eram eles, o texto diz isso. Né? Mas a guerra ia acontecer. Se levantaram, decidiram guerrear. E o povo de Israel aqui tinha 600 homens. Diga 600. E sabe quanto tinha no povo dos filisteus? A Bíblia começa a contar, mas depois ela diz assim, ó, eram tantos como a areia do mar. Olha o tamanho do exército inimigo. Aí Saul vai para essa guerra, recebe uma palavra dessa do profeta, de que seu governo está reprovado por Deus. Então ele está consciente, ele está achando que Deus não está mais naquele negócio e ele está ferrado. Então, irmãos, na realidade, pela sua liderança, né, o rei aqui, ele estava debaixo de uma rebeldia diante de todo esse contexto. Mas Deus
Quero que você entenda também, irmãos, que Deus, Ele não promete uma vida sem lutas para nós. Amém? Ele não promete uma vida sem lutas. Não existe evangelho sem lutas. Não existe. Nós vamos sempre ter lutas. Agora, Deus promete, Ele garante a vitória para quem nele confia. Se você confiar em Deus, eu vou lhe dizer, as lutas não vão parar. Mas se você confiar em Deus, você vai vencer todas elas. Deus vai te dar vitória. Amém? E o que Saul precisava entender aqui é que o Senhor, Ele não vence batalhas apenas com exércitos poderosos e armados. Deus vence batalhas, irmãos, com homens que têm, quando digo é homem e mulher, tá? Homens que têm mentalidade de conquista. Nós precisamos ter uma mentalidade de conquista. E eu vejo aqui que Saul não tinha essa mentalidade de conquista. Mas eu vejo que o seu filho tinha uma mentalidade de conquista. E eu olhando para... A Bíblia diz que estava lá, bem longe deles, estava Jonatas e o seu escudeiro. E eles decidem ir para a batalha. Sabe, irmãos, Jonatas, ele toma uma decisão, nós vamos batalhar. Sabe por quê? O texto diz lá, porque o Deus que abençoa muitos, também abençoa poucos. O nosso Deus é um Deus, é nosso Deus quando nós estamos com muitos, ou estamos com muito, mas também é o nosso Deus quando estamos com muitos e quando estamos com muito. Você está entendendo isso? Deus é conosco, acima de qualquer coisa. Amém, queridos? E esse povo representava o povo de Deus. E Jonatas, ele decide ir para a guerra, só ele e um escudeiro. Agora diga se não é loucura. Diga se não é loucura. Como é que um jovem e um escudeiro vai enfrentar um exército de milhões? Como é que vai enfrentar? Ele enfrentou. Ele foi para a guerra sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque Jonatas, eu aprendo aqui, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, do capítulo 13 ao capítulo 15, a primeira lição que eu entendo aqui, para a gente ter uma mentalidade de conquista, é que quem tem essa mentalidade, quem adquire essa mentalidade, não se entrega à derrota, por mais difícil que seja a realidade. Não se entregar à derrota. A nossa posição não tem que ser de derrota. E Jonatas entendeu isso. Ele disse para o seu escudeiro, nós vamos enfrentar esse exército. A situação era difícil? Completamente. Mas acontece, irmãos, que há momentos que só não resta promessa. Nós olhamos, não tem condições. Parece que a derrota está desenhada. Mas só que na minha mente não pode estar desenhada a derrota. Na minha mente tem que estar desenhada que Deus está comigo e Deus é maior do que todos. Eu e Deus somos maioria. Amém, amados? Então há momentos que só nos resta nós nos apegarmos à promessa. Onde é que está a promessa? Na sua palavra. Há momentos que temos que nos apegar àquilo que Deus diz ou disse. E o que Deus disse vai valer sempre. Amém, amados? Vai valer sempre. Sabe onde era que estava Saul? A Bíblia diz que Saul foi para debaixo de uma romeira e se sentou. Ele ficou tipo o Raul Seixas, sentado no apartamento, esperando, com a boca escancarada e cheia de dente, esperando a morte chegar. Meu Deus, eu gostava dessa música quando era do mundo, irmão. Eu estava debaixo da romeira. O Saul estava debaixo da romeira, deprimido, não queria lutar, o exército estava lá jogado, mas, meu irmão, um jovem teve um sonho de vitória.
Presta atenção, você ainda tem sonhos? Você tem sonhos? Então aprenda uma lição aqui. Quando ele decidiu, Jonatas decidiu ir para a guerra, ele não, texto diz, ele não falou ao seu pai. Ele não falou ao seu pai. Sabe por quê? Porque o pai dele ia proibir na hora, o pai dele ia mandar amarrar ele. Acho que o pai dele era capaz até de matar ele. Inclusive depois, não cabe aqui, mas ele quis matar Jonatas. Então preste atenção. Os nossos sonhos, a não ser que nós sejamos altamente convictos, não é com todos que temos que compartilhar. Jonatas chegou para o escudeiro e diz: olha, nós vamos vencer esse exército. Nós vamos entrar nessa guerra. Mas vai ser só eu e você. Vai ser só eu e você. E o escudeiro tinha que obedecer de qualquer jeito. Agora olha só. Se ele chega lá: pai, eu vou enfrentar esse exército sozinho. O que é que o pai ia fazer? O pai tinha autoridade sobre ele. Ele era pai e era rei. Ia proibi-lo. Por isso ele não disse. Então preste atenção. Você tem um sonho. Cuidado para quem você conta o seu sonho. Para alguém não querer matar o seu sonho. Amém? Cuidado. Até o pastor. Você vem me contar um sonho, eu posso olhar assim e dizer: o irmão está viajando na maionese. Mas o sonho é teu irmão. Você acredita nesse sonho? Então não precisa acreditar nele para acontecer, não. Eu não preciso. O seu pai, a sua mãe, não precisa. Você sonha? Meu irmão, lute. Lute pelo seu sonho. Eu lembro que tinha um pastor querendo fazer um evento e parece que na reunião de pastor ninguém estava dando confiança para ele. Ele, ai meu Deus, agora ninguém me dá. Diga: irmão, Deus colocou isso no teu coração? Não foi Deus que colocou? Então faz, meu irmão. Deus vai te honrar. Deus não vai te honrar se alguém te apoiar ou se alguém... Esse não é o parâmetro. O parâmetro é Deus, é você e Deus. Amém? Você tem um sonho, lute pelo seu sonho. Você não depende de ninguém não para realizar o seu sonho. Você só depende de acreditar e ir à luta. Acreditar que vai acontecer. Então lute pelo seu sonho. Ele teve um sonho de vitória aqui e Deus honrou o sonho dele. E às vezes, irmãos, o próximo passo só exige fé, coragem e silêncio. Não vou contar. Agora, se você for como eu, porque se eu tiver um sonho, ninguém muda. Se você for como eu, você pode dizer: eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo. Aí o cara está te chamando de doido. Doido é ele que não está crendo, eu estou crendo. Eu vou me jogar nisso. Eu vou alcançar isso. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E se algo está alimentando dentro de mim, eu tenho certeza que Deus está comigo. Amém, amados? Então olha só, segunda lição que eu aprendo aqui nesses 2 capítulos da Bíblia é que quem tem uma mentalidade de conquista, ele sabe o valor de uma aliança. Diga: o valor de uma aliança. Nós precisamos saber, irmãos, o valor da aliança que nós temos com Deus. Deixa eu ler aqui, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz esse texto. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Meu irmão, quero escudeiro desse nível aqui. Com escudeiro desse nível aqui, a conquista é certa. Que Jonatas está dizendo: nós vamos agora enfrentar os homens, são milhões. Aí o cara diz: o senhor é doido, seu Jonatas? Faz isso não. São milhões, nós não vamos, meu Deus, a primeira, não, só o senhor tem arma, eu só tenho um escudo na mão aqui. O que é que nós vamos fazer? Jonatas diz:
O Senhor livra com muitos e o Senhor livra com poucos. O Senhor abençoa com muitos, o Senhor abençoa com pouco. Ei, tem pouco aí, meu irmão, mas é o Senhor que está abençoando, vai se multiplicar, vai crescer, vai crescer. Ei, tua visão está pouca aí, mas você está crendo, Deus vai ampliar, Deus vai ampliar. Mas você tem que se jogar, você tem que ir. É interessante, né, irmão? Não é só aqui, mas em todas as palavras relacionadas à guerra do seu povo, Deus manda ir. Deus manda ir, você tem que ir. Amém? Então preste atenção, nós não podemos limitar o poder de Deus. Sabe qual é o limite do poder de Deus? Não existe, irmãos, não existe. Nós temos que ser crentes de verdade, cristão de verdade, que crê naquilo que Deus fala. Jonas estava crendo, Deus vai nos livrar. Por quê? Porque Deus está conosco, porque nós temos uma aliança com Deus. Eles são incircuncisos. Sabe o que é a aliança? Qual era o selo da aliança aqui? Era a circuncisão. Todos eles eram circuncidados, estavam aliançados, era o símbolo da aliança com o Senhor, era o selo da aliança. Aí os filisteus não eram circuncidados, e Jonatas está dizendo que eles não têm aliança com Deus. Nós temos aliança com o Senhor, e se nós temos aliança com o Senhor está conosco, Ele que luta as nossas batalhas. Com certeza ele se lembrou dos grandes livramentos que Deus deu ao seu povo. Com certeza ele se lembrou da mão poderosa de Deus. Irmãos, nós precisamos crer mais no Senhor. Nós precisamos de deixar ter uma fé tão fictícia, que quando o diabo aparece a gente esmurece. Aí o diabo se levantou para cair, porque o diabo não tem aliança com Deus, e você tem. Os inimigos são tantos, vão todos cair por terra, porque a aliança que Deus tem é com você. Aleluia! O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, irmãos. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Era somente Jonatas e seu escudeiro. Meu irmão, ative o poder para seguir e vencer a batalha. Ative o poder de Deus. Sabe como é que nós ativamos o poder de Deus? Indo, se jogando, avançando. Como foi que Moisés ativou o poder de Deus com o mar aberto, com o mar fechado? Ou como foi que o mar se abriu? Deus ordenou que eles marchassem. É seguir, é dar o primeiro passo, o segundo passo. Jonatas vê milhares de inimigos armados até os dentes, mas ele crê no Deus da aliança. Nós temos uma aliança com Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que faz tudo, Deus que pode todas as coisas. E se nós cremos nele, irmãos, ele vai fazer em nós e através de nós. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Terceira lição que eu aprendo aqui para compartilhar com você nessa manhã abençoada. Sabe, irmãos, para nós termos essa mentalidade de conquista, nós precisamos crer na intervenção sobrenatural de Deus. Na intervenção sobrenatural de Deus. Sabe, Jonatas pega o seu escudeiro, e o escudeiro é outro cabra macho também, se fosse no Nordeste, né? E diz que quer ir, que vai, que não, para onde o coração dele se inclinar, ele está junto. Ele diz: estamos juntos, mas não foi só no jargão e na figurinha. Não, ele estava junto mesmo. Estamos juntos, seu Jonas. Manda ver aí que eu estou junto. Foram para a batalha. Aí Jonatas pede um sinal de Deus. Hoje nós não pedimos mais sinais a Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito. Mas nessa época,
podia fazer isso. Ele pede um sinal de Deus. Eles pedem um sinal de Deus. Ele diz: olha, está vendo aqueles homens ali? Tinha um grupo do exército. Nós vamos nos apresentar. Se eles vierem no nosso rumo, é sinal que Deus não está com a gente. Em outras palavras, nós vamos correr, né? Mas se eles disserem assim: venham até nós, e começar a nos xingar, nós vamos avançar. É sinal de que Deus realmente está conosco. E Deus vai intervir completamente na causa. A vitória é nossa. Vamos fazer isso? Vamos. Aí Jonatas fez. E os camaradas disseram lá: venham até nós vamos acabar com vocês. Aí eles se incharam. E Jonatas se inchou. Deus está conosco. E Jonatas partiu em direção. Irmãos, é incrível, porque como Deus, ele faz o impossível acontecer. E Jonatas, irmãos, com essa unção, ele segue contra aquele grupo de filisteus. E a Bíblia diz que quando ele vai chegando perto, começa a cair filisteu para um lado, começa a cair filisteu para o outro, e o escudeiro só tchuc, tchuc, só matando. Diz: nessa primeira leva foram 20. Aí eles se incharam. A vitória é nossa. Aí partiram para a guerra. Aí não fizeram mais nada, não mataram mais nenhum homem. Sabe por quê? Porque houve uma intervenção divina. Deus se manifestou no meio do povo filisteu. E começaram a matar uns aos outros. Começaram a se matar uns aos outros. A Bíblia diz que a terra estremeceu. Mas eu creio que a terra estremeceu, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ficou tão alegre com aquela atitude de Jonatas. Irmãos, Deus se alegra tanto com as nossas atitudes de fé. Sabe, não tem condições, não tem a mínima condição, mas nós estamos crendo, nós vamos. A porta está fechada, mas eu vou. Não dá, todo mundo diz que não dá. Olhando não dá, a ciência diz não dá, a lógica diz não dá, todo mundo diz não dá. Mas se você estiver ligado com Deus, e se tiver uma chama de Deus dentro de você, você vai entender que dá, porque Ele se intervém na sua causa. Aleluia, louvado seja Deus. Houve uma intervenção divina, irmãos, aí houve um tremor de terra, e era filisteu morrendo por nada, caindo de cima dos penhascos, caindo de cima das montanhas. Acho que um bocado morreu até do coração diante daquela coisa toda, e aquela correria, porque Deus interveio. Preste atenção que eu vou lhe dizer: quando Deus entra na batalha, não interessa o tamanho, não interessa o número, não interessa quem é o inimigo, ele vai cair. Por quê? Porque quem vai derrubar é Deus. Deus só está esperando atitudes de fé. É só isso que Ele está esperando. Atitudes de fé. Porque quando nós temos a atitude de fé, o sobrenatural se manifesta. Atitude de fé, o mar se abre. Atitude de fé, o sol para. Atitude de fé, quando a gente se lança, os céus se abrem. Atitude de fé, abre as portas. Atitude de fé, cura divina. Atitude de fé, prosperidade. Atitude de fé, sobrenatural acontece. É atitude de fé. Mas atitude de fé, irmãos, se você não agir pela fé, na fé, se você não tiver a fé de Deus, como o próprio Jesus ensina, você não vai agir. Você vai paralisar. Saul com 600 estava paralisado debaixo de uma romeira. Mas Jonatas, com um escudeiro, com atitude de fé, derrotou o exército inimigo de milhões. Agora, se um com fé derrota um exército de milhões, o que 600 homens com fé não fariam? O que 600 homens com fé não conquistariam, irmãos?
Mas eu quero lhe dizer uma coisa boa nessa manhã, é que Deus só precisa de um com fé. Por isso eu estou te dizendo que aquilo que está dentro de você, não interessa quem crê, quem não crê. Você está crendo? Vai em frente, meu irmão. Vai em frente, segue adiante. Vai na tua fé. Vai na tua fé. E nem diz assim para o outro, se fosse eu faria assim. A fé é do irmão. O sonho é dele. E se o sonho é dele, se a fé é dele, deixa ele ir. E ora por ele. Senhor, eu não creio, mas ele está crendo. Abençoa a vida dele. Amém? Aleluia. Quarta lição. A última desse texto aqui, desses textos, é o seguinte. Uma pessoa com mentalidade de fé, como Jonatas, mentalidade de conquista, como Jonatas tinha, se torna um motivador para os medrosos e acovardados. Verdade. Jonatas se levantou, a terra estremeceu, homens caíram mortos. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Quando isso começou a acontecer, olha, alguns judeus, alguns hebreus, eles covardes, eles fugiram e se ajuntaram com os filisteus. Viram a maioria lá. Não tem gente que é assim? Quer sempre estar do lado da maioria? Tem gente que é assim. Não, ali está maior, eu vou para ali. Aí, vou ficar lá no meio dos grandes, né? Os grandes é quem vence. Só que, quando aconteceu essa intervenção divina, eles estremeceram lá e correram de volta para o povo de Israel. Vamos voltar para casa, porque parece que Deus está agindo. Voltaram. Foram motivados a voltar e se unir a Israel. Quando alguém que tem mentalidade correta, mentalidade de conquista age, inspira, encoraja outras pessoas a vir para perto. Amém? Os 600 e o Saul que estava lá debaixo da romeira, quando viu, foi uma zoada tremenda, irmãos. Quando viu a terra estremecer, aí logo chegou, não tem jeito, os filisteus estão morrendo, estão matando uns aos outros, estão caindo das montanhas, está todo mundo morrendo. Aí eles se inspiraram. O que está acontecendo? Jonatas entrou lá e acabou com tudo. Aí eles se inspiraram, aí correram, aí partiram para a briga, mas não foi preciso nem brigar. Por quê? Porque um que tem a mentalidade correta, um que tem uma mentalidade de conquista, agiu. Então preste atenção, quando você agir corretamente, você vai inspirar outras pessoas virão na tua unção, embarcarão na tua unção, eles adquirirão coragem também, eles sairão das cavernas, irmãos, eles saíram, a Bíblia diz aqui, que eles saíram das cavernas, e voltaram para o povo de Israel. Então a tua atitude, irmãos, ela não atrai só a intervenção divina, não. Ela motiva os que estão aí acovardados, cabisbaixos. Ela levanta, ela tira os que estão debaixo da romeira para vir para a batalha. É isso que Deus vai fazer com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua liderança, com as causas que você vai agir por fé. A tua fé, ela é para inspirar outros, meu irmão. A nossa fé é para levantar homens e mulheres que estão caídos aí, que não têm coragem, que acham que não tem jeito, a vida não tem mais jeito, estão esperando a morte chegar, e a vida está batendo na frente. Glória a Deus, aleluia. É a tua fé que vai encorajar, é a tua fé que vai falar aos teus parentes, conhecidos, que você está sendo abençoado por Deus, que você está tendo vitória, que você está tendo êxito. Eles vão olhar, eles vão ler a tua vida, Eu falei alguns dias aqui que o mundo lê a nossa vida, amém? Eles estão lendo a sua vida, estão lendo a sua fé, e eles têm que dizer assim: não, o fulano, nosso parente, é um homem de fé, a nossa parente é uma mulher de fé. Vamos lá, vamos pedir oração, vamos pedir orientação, vamos
Tem gente que pede orientação pelo amado. Da minha família pede orientação. Ah, Márcia, faz uma oração aí que eu estou assim, assim, assim. E a Márcia ora pelo WhatsApp, meu irmão, pelo WhatsApp. E ela testemunha lá no grupo da família. Eu estava assim, assim, a Márcia orou, estou bem já. O mal saiu. O mal saiu. A nossa fé tem que inspirar outros. Amém, amados? Amém? Então nós precisamos ser motivadores daqueles que são fracos. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. A sua vida pode ser um instrumento de Deus para transformar e levantar outros. Amém? Eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. E eu quero que você feche seus olhos. Se você tem essa mentalidade de conquista, Deus vai ativar mais ainda ela. Se você não tem, você vai receber agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mentalidade de conquista. Não se entregue à derrota. Valorize a sua aliança com Deus. Creia no sobrenatural. Seja um motivador de pessoas. Oh, aleluia. Vencer não é chegar em primeiro, é levar outros juntos com vocês. Oh, aleluia. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven.